participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da sede internacional às 15 horas. E à noite também temos às 19h30 um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Pode glorificar ao Senhor pela sua fidelidade. Todo tempo tu mesmo nós sendo infiéis, o Senhor continua fiel, continua bom e tem feito tantas coisas pelas nossas vidas. Eu cantarei na bondade de Deus. Aleluia, adore ao Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia! Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei.
Feche os teus olhos aí. Feche os teus olhos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Diga para Deus: és fiel. Oramacantaramagaramagara. É uma forma de você agradecer a Deus. Deus tem sido fiel contigo, aleluia. Em todo tempo tu és santo. Uramacantarabagarabagarabagara. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. És fiel em todo tempo. Eu cantarei da bondade de Deus. Levante a tua mão para o céu. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Aleluia. Você pode ficar em pé dizendo que Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. És fiel em todo tempo. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Em todo tempo tu Olha a presença do Espírito Santo. Só diga isso, que és fiel. És fiel. Oh, glória a Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Oramagaramaga. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. No livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler todo o capítulo. Hoje vai ser um sermão diferente do que normalmente nós costumamos pregar aqui. Pregamos sempre uma mensagem, um sermão temático. Hoje nós vamos nos debruçar sobre um capítulo da Bíblia. E vamos expor este capítulo e as verdades que estão contidas no capítulo 12 de Romanos. Vamos ler a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos,
Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus aqui está falando em Romanos um assunto que é de extrema importância, porque ele faz parte dos 2 maiores mandamentos, que resume toda a lei de Deus para o ser humano. Que o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Antes de nós começarmos a falar sobre este capítulo, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a Bíblia. Olhem para a Bíblia aí. Vocês vão ver que tem, pelo menos na minha versão aqui, tem 3 títulos. Lá no versículo 1 tem a nova vida. Depois tem, no versículo 3, o devido uso dos dons espirituais. Depois tem, lá no versículo 9, as virtudes recomendadas. Tem esses títulos aí na Bíblia de vocês ou não tem? Tem? Muito bem. Então eu quero explicar para vocês uma coisa, irmãos. Quando a Bíblia foi escrita, na Bíblia original não havia nem capítulos e nem versículos. Somente depois do ano 1000, lá por 1200, que foi dividida a Bíblia em capítulos e versículos para facilitar a localização, para que a gente possa dizer lá em Romanos 12, para pessoas irem, senão ia ficar difícil as pessoas acharem um ponto específico da Bíblia. Então, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, cada livro. Depois, mais tarde, conforme as versões iam sendo traduzidas para as diversas línguas, então os tradutores, eles, para facilitar a localização dos assuntos, eles então colocam estes títulos. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente nunca deve ler esses títulos, porque esses títulos não são parte da Bíblia. Por isso eles estão em negrito e em itálico. Então isso não está na Bíblia original. Nem os capítulos, nem os numerozinhos e nem esses títulos existiam ou existem nos manuscritos originais. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes esses capítulos e versículos que foram feitos para facilitar a leitura da Bíblia, eles acabam atrapalhando em algum aspecto. Por quê? Porque a pessoa lê um capítulo e acha que aquilo ali é uma coisa isolada. Ou a pessoa lê do versículo 1 até o 2 e acha que terminou ali. Tem até uma separação entre o versículo 2 e o versículo 3 e as pessoas se limitam naquilo ali. E acabam não lendo tudo. Então temos que ter este cuidado. Saindo um pouco fora do assunto de hoje, aproveitando esse parêntese, também eu gostaria que os irmãos tivessem muito cuidado com as versões da Bíblia. Cuide muito para comprar uma Bíblia. Ali na nossa livraria, nós só admitimos Bíblias que tenham um cuidado na tradução. Por quê? Porque a Bíblia,
toda a tradução, não somente a tradução da Bíblia, toda e qualquer tradução, ela depende também de uma interpretação da língua que está sendo traduzida. Então, vamos dar um exemplo. Imagine só uma pessoa traduzindo do português para o inglês e um discurso de um político que diz o seguinte, que o fulano de tal é melancia. Então, no Brasil, melancia é alguém que não tem uma posição definida, não é? Que é verde por dentro, por fora e vermelho por dentro. Então, aqui tem um sentido, melancia, né? É uma melancia. A gente sabe que é melancia, mas se a pessoa traduz para o inglês, dizendo que é um watermelon, que é melancia em inglês, as pessoas não vão entender. Será que é uma fruta essa pessoa? Então, quando a pessoa traduz, ele traduz a ideia. Ele tem que procurar, então, traduzir uma ideia, descobrir exatamente aquela ideia e traduzir aquela ideia, mudando o menos possível as palavras que estão no original. Ele só vai mudar a palavra realmente quando é impossível entender o significado daquela palavra na língua para a qual está sendo vertida a Bíblia Sagrada. Então, quando as pessoas traduziram a Bíblia, numas versões mais modernas, ao invés de fazer isto, de tentar realmente traduzir somente o que está no original e procurar trazer realmente aquela ideia, as pessoas procuram interpretar a Bíblia. E são as chamadas Bíblias parafraseadas, em que as pessoas procuram expor com as suas próprias palavras a ideia que está no original, interpretando aquela ideia. Então essas Bíblias são espúrias, de forma alguma devem ser adotadas por nós. E hoje a Bíblia que mais faz isto é a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Então, se você for comprar a Bíblia e você encontrar NVI, Nova Versão Internacional, ou NIV, New International Version, você não compra essa Bíblia. Se alguém tiver essa Bíblia aí, você aposenta ela, tá? Porque é um perigo isso. Outro problema também é a língua na linguagem de hoje, que as pessoas também procuram parafrasear a Bíblia. Claro, fica mais fácil as pessoas entenderem, mas é um perigo, porque ali as pessoas que fizeram essa Bíblia estão colocando a sua ideia, estão interpretando a Bíblia como se fosse a Bíblia. Interpretação bíblica não é Bíblia. Outro cuidado que cada um tem que ter com a Bíblia, para você realmente entender a Bíblia o mais puro possível, é quando você tem uma Bíblia para leitura, você não compre uma Bíblia de estudo. Tem essas Bíblias que tem umas explicações aqui embaixo, tem a Bíblia aqui e a explicação aqui embaixo. É muito perigoso também. Por quê? Porque aquelas explicações que estão ali embaixo não são inspiradas por Deus. Algumas até podem ser, mas são homens comuns, não são homens, não são apóstolos, não foram homens inspirados que estão dando a sua ideia no rodapé. E aí o que acontece? Muitas pessoas leem a Bíblia e ao mesmo tempo que estão lendo a Bíblia, já estão lendo as notas de rodapé. E aí, depois, aquilo fica gravado na mente deles e eles acham que aquilo que eles leram na nota do rodapé também estava na Bíblia. Então, nota de rodapé de Bíblia não é Bíblia. Aquilo ali são qualquer um teólogo que editou aquela Bíblia que acrescenta aquilo. Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês é que, ao comprarem uma Bíblia, para ler a Bíblia, a leitura diária, comprem ou a versão atualizada, ou a versão corrigida, ou a versão fiel. Uma dessas três aí. De preferência, comprem as três e comparem as três. Certo? Procure comprar, então, 100 notas de rodapé. A Bíblia de notas de rodapé é uma Bíblia de estudo, é de consulta. Você quer estudar um assunto? Aí sim, você senta, lê a Bíblia purinha, como essa minha aqui, só tem a Bíblia, não tem mais nada. Depois que você lê, aí sim, agora eu vou tentar ver o que as pessoas, o que os estudiosos dizem sobre este versículo. Aí sim, aí você vai pesquisar uma enciclopédia, vai pesquisar uma Bíblia de estudo. Estão compreendendo? Para que você não
Não turbe a tua mente, achando que coisas que estão ali em notas de rodapé são a Bíblia. Quantos entenderam? Amém? Então, quanto mais pura a gente tiver a Bíblia, melhor. Eu sonho um dia, irmãos, que a nossa editora Ramo da Videira vai ser uma grande editora. E eu gostaria de um dia nós editarmos a Bíblia original, como ela é, 100 capítulos, 100 versículos, como era no original mesmo. Para as pessoas lerem corrido todo o livro. Amém? Amém. Glória a Deus. É um sonho que eu tenho. Né? Quem sabe um dia a gente edita essa Bíblia original. Né? E o nome até vai ser Bíblia Original. Ela tem até o nome, vai ser Bíblia Original. 100 capítulos, 100 versículos, sem título, é como realmente está lá. Né? Para que as pessoas então possam ler a Bíblia corrido, como era lida na antiguidade. Amém, glória a Deus. Muito bem, por que eu fiz toda essa volta aí? Porque quando as pessoas leem o livro de Romanos, chegam no capítulo 12, normalmente se lê o capítulo 12 e se lê o versículo 1 e o 2 e se para aí. E não se continua. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, ele não escreveu com esses versículos. Foi direto, o texto era corrido. Então, para a gente absorver toda a riqueza do capítulo 12, nós temos que esquecer esses títulos aqui que foram colocados depois e ler o texto corrido. Certo? Então, o que nós vemos? Nós vemos primeiro que o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito dos desígnios de Deus, e depois ele entra no assunto dos relacionamentos entre as pessoas. Então, quando a gente entender esse texto corrido, nós vamos descobrir coisas muito preciosas, e é isso que vamos tentar descobrir um pouco nessa noite. Não vamos conseguir dissecar todo este capítulo nessa noite, mas vamos avançando até o momento que o tempo nos permitir. Hoje vai ser um culto de estudo mesmo. Vamos baixar a cabeça, vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Vocês querem estudar a palavra? Bem, então vamos estudar a palavra. Primeiro, nós vemos nos versículos anteriores ao capítulo 12, o apóstolo Paulo falando a respeito da profundidade dos desígnios de Deus. E chega no versículo 33 do capítulo 11, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Veja, irmãos, que eu diria assim, que crime que tem agora essa divisão de capítulos. Não podia ter essa divisão aqui, para que as pessoas entendessem bem o texto, mas se fez capítulo e versículo para que as pessoas pudessem localizar melhor, porque aí ele continua dizendo, rogo pois. Então, aqui o pois está demonstrando que ele está continuando o assunto não terminou ali, só porque tem um amém com exclamação, não terminou, ele continua, ele diz, olha, como Deus tem os seus desígnios tão grandes, tão profundos, tão maravilhosos. Aleluia! Como é tão maravilhoso o pensamento de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus está dizendo aqui o seguinte, como os meus pensamentos são tão profundos, como a minha sabedoria é insondável, como os meus juízos são inescrutáveis, assim como os meus caminhos, como o ser humano não consegue conhecer a minha mente com a sua própria capacidade, então eu vos rogo que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não vos conformeis com este mundo, e transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que vocês então possam experimentar a minha vontade. Veja como muda todo o panorama quando a gente esquece a divisão de capítulo e vai juntando todos os assuntos. Uma coisa sendo consequência da outra. E agora então, depois de fazer essa introdução, o apóstolo Paulo agora começa, ele continua o assunto. Olha o versículo 3. O versículo 3 diz, por quê? Porque está encordoando o assunto de novo. O assunto não terminou. Então tem aquela separação na Bíblia ali que foi feita para facilitar, mas de uma certa forma atrapalha, porque o assunto não terminou. A conjunção continuou dizendo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, ou seja, o assunto continua. E agora então o apóstolo Paulo começa a falar sobre o relacionamento dos crentes, entre as pessoas. Ele começa a dizer aqui, então, irmão Gilberto Salvador, que para que a gente possa ter esse relacionamento uns com os outros, conforme a vontade de Deus, conforme os caminhos de Deus, conforme os inescrutáveis pensamentos e caminhos de Deus, só existe uma maneira, nós temos que não nos conformar com este século e renovar a nossa mente. Então veja, enquanto nós tomamos como parâmetro este presente século e tornamos como nosso guia a nossa própria mente, nós não vamos conseguir ter um relacionamento saudável entre os irmãos. Por isso, tantos problemas entre famílias, nas famílias, tantos problemas entre pessoas amigas. Porque para que haja este relacionamento sadio, conforme Deus quer, há necessidade que as pessoas abram mão da sua própria maneira de pensar, que renovem a sua mente e abram mão também da maneira de pensar deste século. E agora, o apóstolo Paulo, ele fala em primeiro lugar sobre como deve ser o nosso pensamento a respeito de nós mesmos. Antes de eu pensar no outro, eu tenho que pensar em mim mesmo. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de algumas chaves, alguns segredos, para que possamos ser bons obreiros. Deus tem chamado esta igreja, eu tenho visto, eu tenho sentido isso, Deus tem chamado essa igreja para ser uma igreja de sacerdotes. Por quê? Porque o plano de Deus tem falado muito em profecia conosco, o plano de Deus é que essa obra se estenda, como se estendeu em 9 anos de uma maneira inacreditável. Então hoje eu estou vendo irmãos que estão aqui, que daqui a alguns anos, daqui a uns meses, vão estar, quem sabe, em Portugal, vão estar na Alemanha, vão estar na África, vão estar lá em Guiné, não sei onde. Amém? Glória a Deus. Então Deus quer nos preparar para sermos bons obreiros. Um obreiro que não tem esta sabedoria no relacionamento, tem muitos problemas. Uma pessoa que não tem essa sabedoria de Deus, vai ter problemas no lar, vai ter problemas no serviço, vai ter problemas com os vizinhos, ter problema com os amigos, ter problema nos departamentos de igreja. Deus quer que nós entremos para um caminho conforme a vontade dEle. Você tem que aprender isto, você tem que renovar a sua mente. Aleluia. Abrir mão da sua maneira de pensar as coisas. Abrir mão da maneira do mundo pensar as coisas, para que você então possa ter este relacionamento sadio conforme a vontade de Deus. E a primeira coisa então, que quero vos chamar a atenção é sobre você mesmo. Versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Começa aí, aqui se mata grande parte dos problemas. Este mesmo pensamento é compartilhado conosco mais adiante. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, o primeiro ponto, irmãos,
para que nós tenhamos um bom relacionamento dentro de casa, na igreja, é este. É reconhecer que nós somos pequenos. Não pensar de si além do que convém. Reconhecer as tuas fraquezas. Não ser sábio aos teus próprios olhos. A tendência, irmãos, da maior parte das pessoas é ter uma dificuldade muito grande de aceitar a oposição nas suas ideias. Especialmente a partir do momento que a gente ocupa um posto, nós temos uma dificuldade grande em aceitar a ideia dos subordinados. O pai tem uma dificuldade grande em aceitar, às vezes, a ideia de um filho. Às vezes o esposo tem dificuldade de aceitar a ideia da esposa. Às vezes o líder tem dificuldade de aceitar a ideia de um liderado. Isso é normal no ser humano. Nós temos essa dificuldade. Nós confundimos o fato de aceitar a ideia de outro, muitas vezes, como sendo um menosprezo à nossa capacidade de líder, nossa capacidade. Não. E aqui nós vemos que Deus fala, por que isto? E Deus diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que o pastor Humberto, presidente da igreja, tem uma autoridade constituída por Deus, mas o fato de eu ser o presidente da igreja, o fato de eu ser um pastor, o fato de orar, o fato de eu jejuar, o fato de eu ter contato com Deus, e tanta coisa que alguém pode pensar, ou que eu mesmo poderia pensar de mim mesmo, por mais santo que eu seja, por mais contato com Deus que eu tenha, por mais que eu busque ao Senhor, eu continuo fazendo parte de um corpo. E a palavra de Deus continua dizendo que nem todos têm a mesma função. Então Deus fez assim, Deus fez o corpo assim, glória a Deus. Deus fez com que cada um de nós dependa do outro. Deus fez a igreja de tal maneira que o pastor Humberto tem que entender que Deus pode usar um membro que aceitou o Senhor Jesus o mês passado, se batizou no último batismo. Esse membro vai ser usado por Deus para me entregar uma mensagem profética. Esse membro vai ter um sonho, Deus vai dar um sonho para ele. Mas por que não deu um sonho para mim? Porque Deus tem o princípio do corpo. Aleluia, glória a Deus. Então, para eu ter este bom relacionamento, eu tenho que entender isto. Eu não posso ser orgulhoso. Aleluia. Eu tenho que entender que Deus pode usar qualquer um. Eu tenho que entender que eu faço parte do corpo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que um certo dia Abraão entrou numa furada grande, porque ouviu a mulher, ouviu Sara. Porque ele ouviu Sara, pegou a escrava de Sara, teve com ela um filho, gerou Ismael. Ismael foi o pai dos árabes, que até hoje, os árabes e os judeus, filho do segundo filho de Abraão, Isaque, são inimigos até hoje. Causou um problema sério, porque ele ouviu a esposa. Porém, anos mais tarde, 16 anos mais tarde, quando ele tinha entrado na furada porque ouviu a esposa, de novo a esposa dele diz, olha, você tem que mandar o Ismael embora, o filho da escrava embora. E o Abraão pensou, mas que barbaridade. Eu entrei nessa enrascada por causa de uma palavra dela. E agora ela quer que eu mande meu filho embora. O filho não é dela, é meu. Eu que sei o quanto me dói. Agora ela manda o meu filho embora. É muito fácil ela mandar porque não é dela. Não sei das entranhas dela, sei das minhas entranhas. Eu entrei nessa furada por causa dela. Agora ela quer me empurrar uma outra coisa pior que essa. Aí Deus disse assim para ele, ouve a tua mulher. Que coisa, né? Lá, ou seja, quando não era para ouvir, aí ele ouviu. E agora quando era para ouvir, ele não queria ouvir. Que coisa, né? Que coisa. Por que será que ele ouviu quando não era para ouvir?
E agora? Hein? Por que será? Quando não era para ouvir, ele ouviu. Mas agora que era para ouvir, ele não queria ouvir. Por que isso? Por que será? Por quê? Por que será? Por causa da carne. Porque na primeira vez que não era para ele ouvir, ele ouviu. O que a mulher disse para ele? A Sara já era velhinha, vovozinha, né? E ela disse para o Abraão, olha, pega a minha escrava, bonitona, novinha. Pega e tem um filho com ela. Ah, canivete assim, é de Deus. Claro. Casado com a vovó disse para pegar uma nova. É de Deus. Né? É uma verdade. Vê que coisa séria. Então, quando o conselho favorece o nosso eu, aí a gente gosta de ouvir. Chega o irmão e diz assim para a gente, né? Mano, irmão, tive um sonho contigo, irmão. Tive um sonho que Deus está te dando uma Mercedes. Para tua esposa BMW. É de Deus. Aí chegou outro assim, irmão, tive um sonho, irmão, que tu vai perder tudo, irmão. Deus vai te tirar tudo. Para te preparar para uma obra que Ele tem para ti lá na África. Isso é do diabo, irmão, isso é do diabo. Não é? Porque as pessoas não gostam de ser contrariadas. A carne da gente só gosta de o que é bom. A gente gosta sempre de estar por cima. Então Deus está dizendo aqui, se você quer ter um bom relacionamento com os irmãos, com todo mundo, você põe isso na cabeça. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Entenda que Deus pode usar qualquer um, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Entenda que na igreja Deus põe membros. E cada um faz uma coisa, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez, um pastor ficou escandalizado com o irmão. Disse assim, que barbaridade, pastor Beto. Chegou o irmão aqui e queria orar por mim para Jesus me curar. Você viu, ele é um membro, eu sou um pastor. Eu olhei para ele assim, tu vai ficar doente pro resto da vida mesmo. Porque Deus usa quem Ele quer. Esse é o princípio número 1 para nós usufruirmos daquilo que Deus deu, da riqueza que é a igreja. Entenda a riqueza que é a igreja é uma riqueza. Não despreze ninguém. O obreiro que despreza alguém não sabe nada de Deus, não entende nada de igreja. Deus usa quem Ele quer. E nós precisamos uns dos outros. Eu gostaria que você dissesse para o irmão que está do seu lado, você é uma riqueza para a minha vida, eu preciso de ti. Oh, glória a Deus, eu preciso de ti, irmão Antônio. Preciso de ti, irmão Jorge. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. É muito triste, irmãos, quando alguém se acha superior ao outro. Só porque às vezes o outro está chegando na igreja, ele já tem 15, 20, 50 anos de crente. Não, Deus usa quem Ele quer. É um corpo. Todos são necessários. Ninguém é mais importante que ninguém. Quem é mais importante? Quem toca a trompete ou quem toca o contrabaixo? Os dois são iguais. Quem é mais importante? Quem faz o tenor ou quem faz o contralto? Os dois são iguais. Quem é mais importante? Quem prega, quem canta, quem ora ou quem jejua? Tudo é igual. Tudo faz parte de uma engrenagem. Tudo faz parte de um corpo. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o primeiro ponto para um relacionamento sadio e cristão entre nós, dentro da família, dentro da igreja, dentro dos departamentos da igreja. Em primeiro lugar, eu tenho que aprender a respeitar o meu irmão. Uma vez um pastor me disse uma coisa, e nunca mais esqueci. Ele disse assim, quem tem unção, sabe respeitar a unção do seu companheiro. Oh, glória a Deus. Nós vemos o caso de Davi. Davi tinha unção de Deus. E ele podendo terminar com o rei Saul que queria matá-lo, ele disse, ai de mim se tocar no meu ungido.
Mas Saul já tinha perdido a unção e ele queria matar Davi. Quem tem unção, respeita a unção do seu companheiro. Quem é salvo, respeita a salvação do seu irmão. Aleluia, glória a Deus. Não se põe numa atitude de soberania. Ele pode ser pastor, pode ser presidente, pode ser encarregado da congregação. Ele sabe que ele está ali para ser um servo. Ele é um servo. Ele faz parte de um corpo. Ele não é a cabeça do corpo, quem é a cabeça é Jesus. Aleluia, glória a Deus, oh, aleluia! Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. E cada um, diz a Bíblia, e cada um vai ter segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 3, continua dizendo a Bíblia. Então, se eu tenho uma medida de fé, não é porque eu seja melhor do que o outro. Se eu sou diferente do irmão Protásio, levanta a mão, irmão Protásio. Aí está o irmão Protásio. Se eu sou diferente do senhor, não é porque eu sou melhor do que o senhor, nem eu sou melhor do que eu. É que Deus me deu uma medida. E Deus deu para o senhor outra medida. Mas quem deu a medida foi Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Deus deu alguma coisa para mim que não deu para você. Só isso. E eu tenho que respeitar você por aquilo que Deus te deu. E você me respeita por aquilo que Deus me deu. Mas tudo quem deu foi Deus. A glória é de Deus. O louvor é de Deus. Aleluia. Quando você respeita o que Deus me deu, você não está respeitando a mim. Você está respeitando a Deus que me deu. E aí o perigo de alguém tocar na unção de alguém. Se alguém toca em mim, não está tocando o pastor Humberto. Está tocando em Deus, que me deu uma função na igreja. E esta função que Deus me deu na igreja é independente da minha capacidade. Deus não me deu a função de pastor porque eu sou capaz para isso. Não. Deus tinha que ter alguém. Um tinha que ser escolhido. E Deus escolhe segundo a ideia dele. E ele faz o que ele quer e pronto, e acabou. Tinha que ser um, podia ser eu, podia ser o pastor Alvaci, podia ser o pastor Jorge Ock, tinha que ser um. Glória a Deus. Aí Deus foi lá e pegou esse índio aqui. Disse, tudo vai ser o pastor, amém. Então eu sou pastor não por aquilo que eu sou pastor porque Deus me colocou essa medida da minha fé. E cada um escolheu Gilberto Salvador para tocar o trompete. Glória a Deus. E escolheu lá o irmão para ser o tesoureiro, o irmão para ser o secretário, o irmão para ser pastor de escola dominical. Escolheu o outro lá para ser o dirigente do culto de jejum de sábado e assim por diante. E eu tenho que respeitar a unção que está nele. Não porque ele seja alguma coisa. Ah, mas aquele irmão é falho. Não é porque ele é falho, porque ele é perfeito. É porque Deus o escolheu. E Deus lhe deu uma medida de fé. Amém? Primeiro ponto, irmãos. Quando a gente entende isso, fica tão fácil. A gente é humilde. A gente aprende a ouvir não. A gente aprende a ouvir uma ponderação. A gente aprende a ouvir uma indagação. A gente aprende a ouvir uma crítica sem ficar brabo. Aleluia. A gente aprende a ouvir, saber que Deus usa qualquer irmão para nos mostrar alguma verdade que nós não alcançamos. Você está disposto a isto? Amém? Está disposto a condescender com quem é humilde, a não ser orgulhoso? Amém? Glória a Deus. Este é o ponto fundamental para uma vida com Deus e com os nossos irmãos. Agora, o que o mundo diz? Qual o parâmetro do mundo? É exatamente o oposto. O que acontece se um ministro da Dilma se levantar lá e disser assim, ó, presidenta? Começa ele disser assim, ó, presidente, ela já grita, presidenta. Ele diz, ó, desculpe, presidenta, eu discordo da sua ideia. Meu Deus, vai dar um problema sério. A Dilma vai bater com a mão na cabeça e dizer, quem é presidente sou eu. O povo votou foi em mim, não foi em ti. Não é assim? É assim. Né? O parâmetro do mundo é esse.
Cada um acha que é o mais sábio. E cada um grita mais, e cada um bate mais na mesa. Por quê? Porque o mundo não tem a questão de Deus. Não tem essa ideia de uma ação divina, maravilhosa, poderosa. Aleluia, glória a Deus. Mas nós estamos aqui na presença de Deus. E temos que entender que Deus pode usar qualquer um. E temos que entender que fazemos parte de um corpo. E temos que entender que não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. E temos que entender que Deus vai dar para cada um a medida da fé que Ele quer dar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Você quer ver uma coisa interessante que acontece? Esses dias um irmão falou isso para mim, e esse irmão está aqui. E eu vou falar isso, não é para dar indireta para ele, porque eu já conversei com ele sobre esse assunto. Mas eu perguntei assim para a irmã: irmão, por que foi no culto de terça passada? Eu perguntei assim: irmão, por que o senhor não foi no culto? E ele foi muito sincero, disse assim: pastor Humberto, quer que eu seja sincero? Sim, quero. Eu não fui no culto porque eu achei que o senhor não ia pregar. Né? Então, por que as pessoas fazem assim? Porque a nossa tendência é essa, a nossa tendência é olhar para as pessoas. E nós às vezes esquecemos que o dono dessa obra não é o pastor Humberto, é Deus. É Deus. Se eu não estiver aqui, é Deus que vai usar o outro do mesmo jeito. Ou mais do que vai usar a mim mesmo. Porque a obra é do Senhor. E quem faz cada um aqui ser o que é o Senhor. Aleluia. Tira Deus da vida do irmão Gilberto Salvador, o que acontece? Ele toca aqui e ninguém sente nada. Mas põe esse homem no óleo, no jejum, na oração, ele toca aqui e a gente dá glória a Deus. Aleluia. Porque é Deus. Aí se ele se orgulhar, o que Deus faz? Deus tira ele e põe o outro, vai tocar, quem está até meio desafinado lá. E o povo vai dar glória a Deus. Porque quem faz a obra é Deus. Amém? Amém ou não amém? Então, para a gente entrar nisso aí, a gente tem que fazer o quê? Renovar a nossa mente. Não podemos ter o parâmetro do mundo. Quando alguém vai num show do Roberto Carlos, lá no mundo, a pessoa vai lá no show do Roberto Carlos. Chega lá, o Roberto Carlos não foi. Aí chega um e diz assim: eu não sou o Roberto Carlos, eu sou o Humberto Carlos. A pessoa não aceita. A pessoa não admite. Porque o mundo faz culto da personalidade. Mas na igreja não podemos ter o culto da personalidade. Aleluia. O pastor Humberto é o pastor Humberto não porque ele é o pastor Humberto. O pastor Humberto é o pastor Humberto porque Deus está na vida dele. E se Deus está na minha vida e faz de mim ser o pastor Humberto, se ele estiver na vida de outro, ele faz a mesma coisa. Então a Bíblia está dizendo aqui, a obra quem faz é Deus. Por isso ninguém pode ser sábio aos seus próprios olhos. Por quê? Porque o sábio aqui é Deus. Aleluia, glória a Deus. E cada um vai respeitar o outro não pelo que ele é, mas pelo fato de Deus estar na vida dele. Eu não estou pregando aqui o desrespeito às autoridades eclesiásticas de jeito nenhum. Mas estou dizendo que você vai respeitar alguém não porque ele é alguém, mas vai respeitar porque Deus está na vida dele e segundo a medida de fé que Deus concedeu, Deus escolheu para aquele ponto. Aleluia. Glória a Deus. Podemos glorificar o Senhor? Eu gostaria de falar tantas coisas deste capítulo aqui que estão fervendo no meu coração, mas as horas passaram. Glória a Deus. Vamos orar uns pelos outros? Vamos orar pelo nosso irmão? Pegue na mão do seu irmão, irmão com irmã, irmã com irmã, a não ser que seja esposa, esposa. Pegue na mão do seu irmão, que eu pego na mão do irmão, pastor Antônio, assim, de 2 em 2. Glória a Deus. Aperta a mão dele e diga assim: irmão, eu preciso de ti e tu precisa de mim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, e Deus vai te usar segundo a medida da fé que Ele te deu. É Deus, é Deus, é Deus, tudo é Deus que dá, aleluia.
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você é humilde, você tem que ser humilde para reconhecer isto. Não olhe ninguém assim por cima dos óculos, não. Aleluia, Deus pode usar qualquer um para te ajudar, para te abençoar. Ei, cabadarachandarandarai dolorecheta lavaraia. Isto é a igreja, isto é o corpo de Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Vai glorificando o Senhor. Vai glorificando o nome do Senhor. Vai glorificando o nome do Senhor. Vai pedindo, Senhor, me dá um coração humilde, Senhor. Coração humilde. Coração humilde. Ora garabachandarabararacharahaya gararabaha. Robara galarabachandara magandara larabara chorelirihi. Rebaragandoro rechara galachai. Dá-nos, Senhor, o coração humilde, Senhor. Tira, Senhor, todo espírito competitivo, Senhor. Tira, Senhor, o espírito competitivo, Senhor. Tira. Arranca, Senhor, este mal. Arranca este mal. Arranque este mal, Senhor. Arranque este mal. Arranque este mal, Senhor, que os nossos parâmetros sejam outros. Rabagarabarara choroloro forobokere beragara sherastarada roleri precanto revara chorelarabagaraba. Darabaga choralarahara barashai. Eu sinto a tua presença, Espírito Santo, neste lugar. Tua presença, Espírito de Deus.